Olá pessoal, aqui é o Duan do Excel para profissionais e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma combinação de fórmulas que serve para substituir o PROC-V. Essa combinação ela é um pouquinho mais avançada e ela tem praticamente o mesmo efeito do PROC-V, porém ela gera outras possibilidades que não só procura da esquerda para a direita. Como vocês sabem, o PROC-V ele só faz pesquisa da esquerda para a direita e não faz o inverso, da direita para a esquerda, certo? Então, quais são as duas fórmulas que nós vamos trabalhar hoje? Uma delas é o índice, fórmula índice, e a outra é o CORRESP. Então, para entender bem aqui o que a gente vai fazer, vamos começar falando da fórmula CORRESP, nessa coluna aqui. Então, o que nós vamos fazer? Na CORRESP, que é o valor correspondente, certo? Então, o que a gente pretende aqui? Trazer aqui para a coluna E a informação do vendedor de cada cliente. E a tabela de cadastro do cliente está aqui abaixo, certo? Deixei aqui as duas tabelas na mesma planilha para ficar mais fácil, porém isso nem sempre acontece assim. A tabela de cadastro do cliente geralmente está em outra planilha, mas a ideia sempre vai ser a mesma, certo? Então, qual que é o valor que estamos procurando? É o código do cliente, que é o valor comum entre as duas planilhas. Código do cliente, valor procurado. A matriz procurada é em que posição está o código do cliente na tabela de cadastro, certo? Isso aqui é muito importante, essa seleção é muito importante. Vamos selecionar aqui desde o cabeçalho até a última linha. Isso aqui deve ser lembrado, estamos selecionando do cabeçalho até a última linha. Vamos deixar a célula aqui como congelada, apertando F4 ou colocando os cifrões, certo? E o tipo de correspondência aqui é a mesma ideia do PROC-V, 0 para valor exato, que é o que nós vamos utilizar, e 1 e menos 1 para valores aproximados. Aqui no nosso exemplo vamos usar o 0, que a gente quer o valor exato. Então vamos ver o que a fórmula retornou. Arrastando a fórmula aqui para baixo, temos que o cliente 10 está na posição 11 da matriz, o cliente 5 na posição 6. Então vamos confirmar aqui. Selecionamos desde o cabeçalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cliente 5, código 5, está na posição 6 da matriz, certo? Tá, mas qual que é a utilidade que essa fórmula tem? Bom, sozinha ela não tem muita utilidade, mas ela vai ser muito útil junto com a fórmula índice. Aqui o erro foi gerado porque o cliente 11 não está cadastrado na tabela de cadastro de clientes, e depois a gente vai tratar esse erro aqui na coluna do vendedor. Então, o que vai acontecer? Aqui na coluna do vendedor, eu vou colocar a fórmula índice igual. Lembrando que a fórmula índice tem acento, senão ela não aparece. Índice. E quando abrimos a fórmula índice, ela possui duas opções, ou matriz linha coluna ou referência linha coluna e área. Nós vamos usar essa primeira aqui, matriz linha e coluna. Então eu vou abrir aqui só para vocês verem. Então qual que é a ideia da fórmula índice? A matriz vai ser a coluna onde estão os dados que nós queremos, que no caso é o vendedor. Então vamos selecionar aqui desde o cabeçalho. Como no CORRESP nós começamos pelo cabeçalho, a matriz do índice também tem que começar pelo cabeçalho, tem que ter o mesmo tamanho. Então, selecionamos aqui e congelamos, isso aqui é muito importante, deixar congelado. Então aqui só para vocês entenderem como é que funciona. Vocês viram aqui do lado que essa seleção gerou uma sequência de dados, que nada mais é que uma matriz com os dados do vendedor. Então aqui, 1 vai ser o cabeçalho, 2 o vendedor A, que é esse aqui, 3 vendedor B e assim por diante, certo? Colocar informação manual aqui não teria muita utilidade, então o que nós vamos fazer? Vamos sair aqui da forma, vamos copiar o CORRESP aqui, Ctrl C, copiamos a forma e vamos digitar novamente a fórmula índice. Aqui começaremos o índice e a matriz são os dados do vendedor que a gente quer. Vamos congelar apertando F4
E o número da linha vai ser o CORRESP, certo? Então, o CORRESP, de acordo com o vendedor, vai me trazer pela matriz, de acordo com o cliente, desculpa, vai me trazer pela matriz o valor do vendedor que está exatamente ao lado do código do cliente, ao lado esquerdo. Coluna aqui não precisa, porque nós não estamos deslocando dados para a coluna, nós estamos usando uma coluna só, então esse dado aqui pode ficar em branco, certo? Arrastamos a fórmula aqui para baixo, e como vocês podem ver, temos aqui o cliente 2, que está na posição 3 da matriz, que é no caso 1, 2, 3, ele vai trazer o vendedor B, que é o vendedor que está à sua esquerda, certo? Então essa combinação de fórmulas ela pode substituir muito bem o PROC-V, porque caso você quisesse fazer isso com o PROC-V, teria que colocar o código do cliente para uma coluna antes do vendedor. Então dessa maneira você não precisa mexer na base de dados. Aqui, como eu falei, vamos tratar essa inconsistência aqui, a falta desse cliente, e aqui vou optar para colocar a fórmula C_erro na frente do índice, certo? A fórmula C_erro. Então o índice vai estar aqui dentro da fórmula C_erro, e sempre que gerar um erro, eu quero que retorne o texto sem cadastro, certo? Como eu estou digitando aqui dentro da fórmula, eu não preciso colocar aspas para um texto, o Excel vai substituir automaticamente aqui no final da fórmula um texto entre aspas, pois como vocês já devem saber, tudo que é texto no Excel tem que ser informado entre aspas, certo? E corremos aqui a fórmula para baixo e temos que sempre que gerar um erro, vai aparecer essa informação, sem cadastro. Espero que a dica tenha sido útil. Se gostaram do vídeo, deem um like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. Lembrando que eu sempre deixo a planilha disponível no link do vídeo. Essa planilha aqui, se vocês quiserem repetir o exercício. E tenham um bom trabalho. Muito obrigado.